Salve, my man! O corte que tá vindo aí é só um pedacinho do Zona Neutra ao vivo de toda segunda-feira. Já se inscreve aí com a gente pra não perder nada sobre futebol americano. A tag da posição do wide receiver é 27.298.000. Tá? Eu vou ler aqui rapidinho os nomes que estão no nosso board aqui pra galera que tá nos ouvindo. Mike Evans, Deebo Samuel, Alec Pierce, Rashid Shaheed, Romeo Doubs, Vandale Robinson. Comecemos com ele, o futuro Hall da Fama, Mike Evans, que está com 32 anos. E o contrato atual dele é de 2 anos, 41 milha. Cara, o Mike Evans, se eu sou torcedor do Tampa Bay Buccaneers, eu conversava bem com o Mike Evans e falava, Mike Evans, tá aqui uma folhinha em branco. Cadê minha folhinha em branco? Eu tenho uma folhinha em branco aqui no caderno, eu acho. Enfim, pega uma folhinha em branco, assina embaixo. Coloca o nome do Mike Evans, coloca contrato de 1 ano, full garantido, não tem problema. Toma, Mike Evans. Escreve aí no contrato, já assinado por mim, escreve aí no contrato o mínimo que tu aceita ganhar. Mas vai no mínimo, Mike Evans, me ajuda. Porque eu não quero te contratar, eu não quero tu pra esse ano. Apesar que seria bom, ele ainda é um bom target de endzone, ele é um wide receiver 1 na endzone ainda. Só que ele não consegue mais separação por obviedade. Lesão sempre fez muita parte da carreira dele. Hamstring, então, pelo amor de Deus, eu penso em hamstring, eu lembro dele e do Watson lá do Green Bay. Então, certamente virá, infelizmente, com lesões esse ano que vai vir de novo. Vou até bater a madeira, mas, cara, é quase um fato, é que nem andar pra frente, tu vai pra frente. Mas em contested balls ele também é bom. Só que, tipo, se a jogada pra ele for um contrato de 12, 14, 15 milhões, montanha, dinheiro demais, montanha. Tampa Bay Buccaneers já veio de um período pós-Tom Brady, que eles conseguiram ser campeão, parabéns pro Tampa. Pode passar 15 anos agora sem ganhar nada, porque conseguiram o título, isso vale a pena. Eu prefiro sacrificar 14 anos e ganhar um, porque tá valendo a pena. Agora, passaram por aquele dread de muito tempo pagando dead money. Então, cara, tá na hora de rejuvenescer esse time. Talvez eles tinham achado o Baker Mayfield. Só que o final da temporada foi tão ruim, tão devastado, tão triste. É complicado, Mike Evans. Eu acho que o Tampa deveria tentar fazer um acordo com ele pra ele voltar. Mas se o próprio Mike Evans quiser um contrato longo, amigão, aí devolve essa folha que eu acabei de entregar, rasga ela, não. Eu não posso sacrificar o Tampa Bay Buccaneers para que seja um eterno Tampa. Eu tô falando isso porque ele sempre jogou no Tampa Bay Buccaneers e ele é um jogador com 11 temporadas seguidas de 1.000 ou mais jardas. Só ele e o Jerry Rice têm isso. Cara, o Tampa me parece que saiu na mídia já e tudo mais. Perdão, só para constar, a 12ª temporada não aconteceu o que foi a passada, então tá quebrada essa sequência. Cara, o Tampa me parece que saiu, né, os insiders falando, alguma coisa assim, cara, que eles já falaram sobre seguir por caminhos diferentes. Tá. Então, acho que de fato ele vai para free agency. E, cara, assim, ainda é um wide receiver Bom. Titular. Titular fácil, né? Eu acredito. É um Keenan Allen do ano passado. Cara, puta, eu achava um pouco melhor com o Keenan Allen, cara. Pode ser, mas vai beirar. Tá. Você acha que pagam quanto? Eu acho que vai chegar na casa dos seus 15 milhões. 15? Wide receiver sempre é necessário. Que joga muito contra o Mike Evans, na minha opinião, a quantidade de lesão que ele sempre tem. Sim. Todo ano. E ele tá de parabéns por jogar através delas. Porque volta e meia ele voltava e naquele mesmo jogo ele já tinha lesão. Mas é tipo 3 diferentes por ano, cara. O Mike Evans tem muita lesão. Até pelo estilo de jogo dele, ele faz ainda profundidade de campo. Apesar já da idade, já tá com seus 32. E contested ball é tudo dele. Cara, então ele toma umas pauladas na queda. O primeiro jogo que ele voltou, depois do collarbone, né? De quebrar, né? Clavícula e tudo mais. O Baker me mandou Hospital Ball? Hospital Ball nele, cara, que ele quase quebra de novo. Exato. Meu Deus, cara. Esse é o problema. E ele também sabe disso, né? Será que eu volto mais um ano? O Baker vai me quebrar aqui no meio. Enfim, dito isso, tem 3 cenários entre ele e o Tampa. É acontecer isso que eu falei. Ele aceitar um contrato de 8 milhões. 10 no máximo para 1 ano. Pô, legal para ele, legal pro Tampa. Só assina isso aqui, vamos fazer mais um ano que vai que tu aposenta depois e para nós isso é maravilhoso. Porque o jogador que aposenta é a mesma situação de perder ele na free agency. Ele também te dá compensatória. Sim. E o Mike Evans vai dar uma third. Então seria ótimo pro Tampa ele se aposentar em Tampa. Mas ele tem que querer se aposentar. Esse é o primeiro ponto. Segundo, pior possível, seria ele sair caminhos diferentes. Porque, puxa, perder Mike Evans era tão pouco, foi pro outro time porque queria testar. Eu não gosto. Eu gosto daquela ideia do jogador que fica no teu time pra sempre. Que, cara, que massa. Cria história, camisa, etc e tal. Mas entendo que às vezes não tem como acontecer. Não pode sacrificar o time por causa de um jogador. Eu confesso que eu vou achar muito estranho ver ele com outra camiseta. Exato. Assim como se o Crosby tivesse saído. E olha que o Crosby não tá na metade da grandiosidade do Mike Evans para o Tampa. E nem tanto tempo, né? Exato, por isso. Mas o terceiro pior cenário
É o Tampa acreditar nisso, de querer o cara e tal, etc. E meter um contrato de 3 anos, 75 milhões com X garantido. Aí arrebentou o próprio Tampa. Então o Tampa não pode fazer isso. Então faz o certo, que é falar, cara, partir por caminhos diferentes. E se o Mike Evans aceitar ficar, legal, parabéns. Landing spots, locais que você acha que ele se encaixaria muito bem, Neymar. Entendam, quando a gente fala aqui, a gente não necessariamente está dizendo que vai ser isso que vai acontecer, ou a gente acha que é esse o lugar. Óbvio, alguns que a gente comentou faz muito sentido e talvez realmente sejam. Mas a gente não está aqui fazendo tanta futurologia. A gente está falando sobre quais times seriam um bom encaixe. Qualquer time que não faça muito conversão de touchdown na red zone. Qualquer um. Ah, mas o jogo do time é corrido. Ele. Ah, mas já tem um wide receiver de profundidade. Steelers com Metcalf. Ele. Todo time que falta touchdown, pega o percentual de touchdowns quando chega na red zone. Seria excelente o Mike Evans. Primeiro, porque eu acho que ele não passa de 20 milhões o salário. Então seria um jogador válido de se trazer. Mesmo que tu limite ainda mais o snap count dele, porque ele já está mais velho, ele vai estar mais fresco e talvez com menos lesões. E ele sendo usado na red zone, absolutamente todo cornerback que não é rookie já estudou o Mike Evans. Então sabe que está ferrado. Então a defesa tem que se postar de uma forma específica. Tá, e me diga uma coisa. Talvez uma opção, né, sempre brincam a respeito do Baker ser o mini Josh Allen. E se ele for, a gente, inclusive. E se ele for jogar com o Josh Allen? Ia ser animal. Inclusive, acho que faz sentido porque, para mim, o Bills está no final da janela dele de buscar o título. A carreira do Josh Allen já vai começar a diminuir, não sei se mais 1 ou 2 anos de Superman, que é o que ele é, mas tem que buscar jogadores que, acho eu, que tenham gasolina para 1, 2 anos. Na minha concepção, eu sou muito da ideia do all-in, né? Ou tu vai para ganhar, ou tu não vai. Então, na minha concepção, o Bills, mais importante do que... É que não tem como fazer isso. Não é assim simples que funciona trocar pecinha. Claro que não. Mas mais importante do que ir acertando o draft, que é fundamental para qualquer time, é a base de qualquer time para ser campeão, mas mais importante que vir acertando o draft para ali na frente ter um time bom, seria se ele conseguisse trocar por jogadores já experientes, mas que tenham 2, 3 anos de muita gasolina no tanque. Não existe isso, não tem como fazer. Esquece. Mas se desse para fazer isso, eu acho que seria o ideal para o Bills. Para ter 2, 3 anos de Josh Allen e vamos ver se vai. Me veio uma ideia aqui agora. Porque a gente tá falando, cara, o Mike Evans, pela idade que ele tá e tudo mais, só faz sentido ele sair para algum outro time, para times que são contenders. Com certeza. Né? A.J. Brown deve sair do Eagles, porque todo mundo fala, né? Patriots. E Mike Evans no Eagles? Mike Evans no Eagles, cara. Porque você tem o cara que estica o campo, que seria Davonta Smith. Mas tu não acabou de falar que o time tem que ser contender? Agora você vai arranjar uma briga aqui, tá? Mas vamos lá. Você tem Davonta Smith que estica o campo. Tá. Beleza? Então, isso que você falou, dele precisar se matar lá, talvez não precise ser o caso. Não, e é fundamental. Porque num local que, numa substituição de uma peça como o A.J. Brown, eu enxergo o Mike Evans fazendo isso. O Eagles tem 2 peças de red zone. Porque o Davonta Smith, ele é excelente, mas de distância, né? Que nem um Njigba. Faz bastante touchdown. Desde que tem um espaçamento, porque ele não é alto para pegar a bola na zone, não é tão forte e aí por diante. Esticar o campo. Mas eles têm o A.J. Brown. E eles também têm o Guidert, que foi muito usado. Só que o Guidert também está saindo. Então, se perder Guidert, né, e A.J. Brown, talvez ambos fiquem. Mas se perder os dois, eu acho que A.J. Brown é bem provável que perca. Mas se perder os dois, o Eagles vai ter que buscar target pro Hurts. Então, talvez o Mike Evans realmente seja uma opção barata e boa. Ainda mais pro Eagles, que tem 7 jogadores que ganham mais de 20 milhões ano. É isso aí. Muito bem. Cara, nós vamos falar, tá? Porque tá na lista, tá? Mas o nosso freezer aqui, a nossa geladeira Double Deck... Caralho, Monteto, fosse muito ferido no Fantasy por ele, cara. Você tem muita raiva do Deebo Samuel, velho. Deebo Samuel, essa geladeira Double Deck, né? Porque assim, pessoal, eu sempre tirei sarro de que ele tava gordo igual uma porca, e daí, de repente, ele apareceu no começo da temporada fininho. Porra, 6% de gordura, de percentual de gordura e tal. Cara, isso foi em setembro. Em outubro ele tá maior que eu. Mas enfim. Maior que tu é um pouco exagero, exagero, mas óbvio, tá, né? entendi. É que ele é mais alto. Tá bom. Percentual é mais dividido? Isso. Tá bom. Deebo Samuel tá com seus 30 anos. Né? O contrato atual dele de 71.550, 3 anos. Mas explica um pouquinho isso, Neymar. Vamos lá. Antes até de explicar o contrato, deixa eu lembrar a todos que não viram o Deebo Samuel nas suas auras épocas, ou seja, 3 anos para trás no 49ers. Ele era o rei do yak, ele era o rei das jardas conseguidas depois de receber a bola, depois do contato, enfim, pegar a bola na mão e entrega para ele que ele é um monstro. Ele fazia algo
que hoje alguns times da NFL estão começando a voltar a usar bastante, mas no passado já aconteceu muito, que é aquele... que até o All-Pro agora tem uma categoria para isso, que é o jogador híbrido, que é o running back que recebe muito a bola, ou o wide receiver que corre muito com a bola. É o que o Bears está fazendo com o DJ Moore bastante, é o que Seattle fez com o Shaheed bastante. E é o que é o Deebo Samuel. Ele era uma máquina nisso. E hoje em dia ele ainda vive bastante dessa expectativa, Montanha. Mas a partir do momento que tu fica um pouco mais pesado, tu perde muito da tua habilidade, da tua velocidade. Ele ia correr para que parece que Agilidade. Ele ia correr o avanço a partir do motor de balsa. Isso. Então o que acontecia? Ele ainda quebra bastante tackle, ele é bastante utilizado pelo time, que tem os bloqueios preparados para ele, então ele ainda consegue esse monte de jardas, como talvez muitos outros jogadores também conseguiam. Esse contrato dele de 71.550, se eu não estou muito errado, quem deu para ele foi o 49ers já. E o Commanders foi lá, buscou ele e alterou um pouco o contrato dele, onde dava uma opção de void, de eliminar o contrato. E isso foi o que aconteceu. O Commanders pagou ele em 2025, 15 milhões, acho que custou 17 milhões para o Commanders, e agora o Commanders vai cortar ele, vai assumir um dead cap de uns 12 milhões, e ele vai estar no mercado com seus 30, 31 anos, mostrando que virou uma balsa. A grande expectativa dele, inclusive para quem joga fantasy, que pegou ele no quarto, quinto, sexto round do ano passado, é que ele apareceu fininho, e cara... Se eu pegar um meio de Deebo Samuel que foi do começo do 49ers, ele era um wide receiver de final de primeira rodada, começo de segunda. Ele era muito bom. E ele tinha essa esperança no Commanders. A partir do momento... Quando eu for te vender algo, Montanha, enquanto o negócio não existe, ele não falhou contigo ainda, eu tô te vendendo um sonho. Eu posso ir muito alto contigo. A partir do momento que ele falhou uma única vez, esse sonho tem teto. Tu já viu falhar. Sim. E foi o que o Deebo Samuel fez nessa aparição no Commanders. Cara, mas esse jogador que você mesmo falou, esse jogador híbrido, né? Que ele seria um wide receiver que corre com a bola. É isso, cara, que talvez tenha sido a maior decepção de todo mundo. Porque o Commanders, cara, não tinha um corpo de corredores bom. Desculpa, mal tinha um corpo de corredores. Mandaram o Robinson embora antes de começar a temporada. Exato. E daí depois ficou lá aquele J.K. Merritt. E o problema deles já era o L. Isso, sabe? E daí, cara... Não tinha running back decente. Porra, temos o Deebo. Nosso corredor do slot aqui que vai pegar essa bolinha aqui e vai correr. Meu Deus, velho. O cara não conseguia fazer nada. Yards after contact, que você falou, IAC, cara, não acontecia nada, nunca. Então, assim, eu acho que a gente falou de um caso anterior ali, que se queimou muito do Rachaad White, que perdeu muito valor de mercado na temporada passada. Eu acho que a mesma coisa aconteceu com o Deebo Samuel. Tem mais uma gravidade, concordo, e tem mais uma gravidade em cima disso. Pensa comigo, o Tua Tagovailoa, que é um contrato de 54 milhões anual, isso significa que ele é um top, por contrato, se eu não falar, o jogador X, vou mudar, o jogador X, Montanha, ele é um quarterback, ele tem um contrato, foi dado o contrato, ele não é rookie. Como rookie, ele foi um top 5 pick, tá? Então ele é, né, forte. E ele tem um contrato anual de 54, 55 milhões ano, de 4 anos. Tu acredita que o time dele vai cortar ele na metade do contrato? Não, o que isso significa? Fede, né? O cara é um lixo. Isso significa que o próximo time para pegar ele, cara, vai querer muita base de informação além do que viu jogar. Agora nós vamos para um cara que não é quarterback e que a idade já passou. Nós vamos pro Deebo Samuel, que o Washington trocou por ele, deixou vir um ano, o cara dá o void, corta ele do contrato, assume o dead cap de 12 milhões. Quanto é que os times vão dar? Vou repetir. O site Spotrac e tal, de percepção de quanto ele vale, 15 a 16 milhões ano, talvez só um ano para se provar de novo. Mas nunca que um time vai dar 15, 16 milhões no Deebo Samuel. Não enxergo isso acontecendo também. Deebo Samuel vai ser um jogador, depende muito onde ele vai encaixar, porque eu entendo ele vender uma promessa ainda para pagarem de novo 8, 10, 11 milhões com incentivo. Com incentivo. Mas eu acho que é coisa para 4 a 6 milhões. Ah, mas eu já fui um monstro, então joga o incentivo para cima. Pode ganhar mais 4 milhões, desde que 1.000 jardas recebidas, pelo menos 300 corridas, blá, 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 blá. Então, eu ia te perguntar... ele vai despencar. Também. Eu ia te perguntar para onde ele encaixa, eu não consigo pensar. Então, se quiser chutar algum time... Deebo Samuel é quase um jogador que não vai ser pego no próximo draft de fantasy. Nem na 16ª rodada. Também não vejo isso acontecendo. Depende para onde ele for, lógico, depende o que o técnico pretendeu usar dele. Então, enfim, não sei para que time, porque realmente eu acho que ele virou uma peça de rotação longa. Exato, cara. Teria que ser um time que está assim, com um corpo doente de recebedores, sabe? Que mundo do 49ers, né? Tinha Ayuk e Deebo Samuel, ambos voando. De repente, ambos não valem nada. Nada. Titans, talvez?
Pô, que pena pro Titans, né? Qualquer um vai ser essa resposta. Mas vai ser isso, mas, cara... Nenhum time ele é bom, velho. Eu fiquei pensando porque, cara, o Titans tá sem recebedor agora, né? Então, mas se contratar ele, continua sem, né? Continua. Cara, enfim, não vou nem pra tentar. rotação, velho. Não vou nem tentar. Porque a posição dele é uma posição que tu vai depender, vai ter jogada específica pra ele. Porque ele faz esse híbrido, ele pega essa bola e corre e tal. Só que o que tu quer muito desse cara? Que ele seja ágil. Cara, a primeira qualidade é ele ser ágil. Porque ele vai fazer aquelas jogadas safadinhas que o running back corre pra um lado, ou ele puxa pra um lado e esse cara vem do outro. Esse cara tem que ser rápido. Não, mas o Deebo Samuel é bom quebrando contato. Tá, mas se o primeiro contato for 3 jardas além da linha de scrimmage, ele quebra e ganha mais 3, voltou a 0. Eu preciso que o cara seja um foguete, velho. Enfim. Realmente. Bom, vamos lá. Passemos então para... Cara, eu vou te dizer que... Não, pra mim é o melhor nome desse board. Tá? Alec Pierce. Alec Pierce, discordo de ti no teu comentário, mas Alec Pierce é um bom nome desse board. 25 anos, contrato atual, 6.601.342, 4 aninhos. Contrato de rookie, né, Neymar? Exato. Cara, vamos lá. Acho que tem um dado pra gente conversar primeiro aqui antes de você falar especificamente do Alec Pierce, né? O Lucas Cop, se ainda estiver nos ouvindo e quiser corrigir alguma coisa que eu falar aqui, fique à vontade, por favor. Vou ficar de olho no chat. Mas eu vejo, cara, um mundo onde o Colts não deixa o Alec Pierce sair e corta o Michael Pittman Jr. Eu acho que esse mundo é maior do que 50%. Então ele é provável, inclusive. Porque, cara, ele economiza muito. Né? Não vejo motivo para ficar no time Alec Pierce, Michael Pittman e Downs. Michael Pittman caiu muito. E, cara, o dead cap... O dead cap não, o Colts economizaria, a gente fez essa conta um pouco antes, né, Neymar? O Colts cortando o Pittman economizaria 29 milha. Acho que... Não, 24 milha. 5 fica de dead cap, 5 ele perde de qualquer forma, mas economiza 24. Porque o Colts deu um contrato de 3 anos no Pittman, 2 anos atrás, e ficaria para esse ano 29. Só que 5 fica de dead cap de qualquer forma. Então, cortando, o Colts abre 24 milhões. E se não cortar, prepara para dar o salário ano que vem. Ou até esse ano, porque é o último ano de contrato dele. Então faz todo sentido do mundo cortar o cara. Galera, a NFL, no sentido contrato, ela é bruta. Ela não quer nem saber do jogador. Ela tem que pensar no time, ela como um todo. E essa é a regra do jogo, tá? É que nem tu falar que na selva, nossa, olha só o leão, tá matando a zebra. Sim, é isso aí, a natureza. Então na NFL, a natureza é o time tentar explorar ao máximo os contratos para poder preservar o time e ele ser competitivo. Se vir alguma regra de cima da NFL ou da associação de jogadores que ajuda a proteger os jogadores, pô, legal, todos nós batemos palma. A partir do momento que essa regra não existe, um time não pode ficar intencionalmente sendo gente boa, porque senão ele vai perder a competitividade. Na NFL se busca cada detalhe. E dito isso, faz todo o sentido do mundo para um time da NFL ter o contrato na mão. O que eu quero dizer com isso? Se ele faz um contrato de 3 anos, 90 milhões, 30, 30, 30, não vou fazer assim. Em vez de 30, 30, 30 nos 90 milhões, eu vou fazer 15, 15, 60. Nunca é tão esgaçado, mas eu gosto de exagerar para ficar claro. Em 15, 15, 60, se eu te prometer 30 milhões garantido, significa que nos 2 primeiros anos tu já tá pago, tá garantido. Mas no último, se eu te cortar, eu poupo 60 milhões. E tu achou que tu ia ganhar 30 de média? Ninguém mais na NFL é tanso, quase todo mundo tem agente, e o cara já iria explicar pro seu jogador, olha, tu tá entendendo? Na verdade tu vai ganhar 15, 15 se tu jogar bem, daí eles vão conversar contigo sobre o último. Só que ainda assim, fica na mão do time. Você quer dizer que quase todo mundo fora o Lamar tem agente? É o Lamar e mais os dois. O Lucas Cop nos coloca aqui, ó. Todas as entrevistas do Ballard levam a crer que não vai deixar o Pierce nem testar o mercado. E sobre o Michael Pittman Jr., a torcida quer que ele vaze, mas o mantra do Ballard é "We like our guys", então não sei o que rola. We like our guys, o Colts tá quebrado. Porque tem bastante jogador médio saindo, tem defensive end top na nossa lista, mas é médio porque tá indo pra free agency. Tem jogadores de linha saindo, tem wide receivers saindo e tem o quarterback saindo. Se we like our guys pra pagar esses caras, o Colts já tá arrebentado no salary cap. Vai ter o jogador saindo. Ele pode falar isso porque é um negócio legal de se falar. Eu, como jogador, quero que o meu GM realmente me valorize. Dito isso, entrando aqui especificamente, guarde as devidas proporções. O wide receiver que mais ganha dinheiro é o wide receiver que estica o campo. É o jogador mais fácil de estourar. Porque o jogador que joga no slot, tá muito claro as qualidades dele. De cara ele já vai ser rápido, de cara a rota dele vai ser animal. E em compensação, o que estica o campo, volta e meia ele não tem oportunidade. Porque se o time é ruim, se a OL é ruim, se a chamada de jogo é muito corrida, às vezes tu não tens oportunidade. O Alec Pierce é um exemplo que ganhou pouquíssimas bolas. Mas as que ganhou foram
excepcionais, foi lindo, foi maravilhoso. Claro, o timing e a perfeição do passe do Daniel Jones pra ele eram magistrais, era lindo, até do próprio Flaco depois, quando ele veio. Pô, os passes no Alec Pierce, pelo amor de Deus, lindo. Rivers, perdão. Mas foi pouquíssimo a quantidade de vezes que ele foi acionado. Normal, faz a rota, não é acionado, faz a rota, não é acionado. Sai, descansa, porque ele correu 50 jardas, voltou 50 jardas, sai de campo. Então ele não tá sempre em campo. Ponto. Próximo. Falava-se que o Pickens era o novo Jetas. Lembra que eu comentei isso ano passado? O que aconteceu? O Pickens virou o novo Jetas. Guarda as devidas proporções. Eu prefiro 1 zilhão de vezes o Jetas. Mas o Pickens saiu de um wide receiver que talvez fosse cortado, vamos ver pra onde vai e tal, etc. Pra ser top 5 da NFL. Os números dele são de top 5 da NFL. Sim. Eu não considero ele nem top 10, nem top 15, mas os números foram de top 5 da NFL. Por quê? Ele é rápido, ele é veloz, ele estica o campo. Neymar, tu acha falando que o Alec Pierce pode ser tão bom quanto o Pickens? Eu não quero fazer essa comparação. A comparação que eu tô fazendo é que ambos são muito rápidos. Ambos esticam o campo. Ambos conseguem fazer esse tipo de jogada. Se forem dadas as oportunidades corretas. Exato. E a gente não deu as oportunidades corretas o suficiente pro Alec Pierce, como não havia sido dado pro Pickens. Então o Alec Pierce tem uma oportunidade de ser um jogador para valer 35 milhões ano. E o Colts nunca vai deixar ele ir embora, porque o contrato dele vai ser de umas 10, 12. Se isso. Porque ele não teve amostragem ainda. Ele não vale os 10, 12 pelo que ele joga hoje. Mas é exatamente por isso que o contrato é feito um pouquinho na frente. A melhor hora de tu fazer um contrato é tu fazer ele antes do jogador estourar. Mas que tu já tenha tido alguma amostragem. Porque tu não vai pagar o pouquíssimo que tu poderia pagar pelo jogador, mas tu não vai pagar o teto que é onde ele pode estourar. Então, pro Colts, vai ser um cenário maravilhoso a hora que eles acertar o Alec Pierce para 4 anos, 38 milhões, 17 garantido. Agora, Michael Pittman, que daí se for o caso de ser cortado, ainda assim, acho que tem um bom mercado. Tem. Né? E eu acho que o Michael Pittman não só tem um bom mercado, como ele é um bom wide receiver a ser pego. Ele pegou uma situação no Colts que não tinha quarterback, desespero do Richardson do ano passado. Daí veio um quarterback bom. Ele preferiu usar outras peças, ele espalhou melhor a bola. E com um começo de temporada, principalmente, é onde o jogo corrido estava entrando muito, né? Exato. Onde o Jonathan Taylor fez 3 TD em 3 jogos diferentes. E daí, óbvio que daí vai ser o cara que estica o campo, que recebe a bola, não o Pittman. E depois ninguém, né? Depois é só correr com a bola, porque é só acabar com o jogo. É isso aí. E então eu acho que ele tá com aquele potencial que ele tinha lá atrás, que é pra ser o wide receiver 1 do Colts, eu acho que é até hoje, em nome pelo menos, mas ele vai pra algum time, eu acho que pra comandar esse pedigree. Pra ser o wide receiver 1 de algum time, se ele for cortado. Ainda mais que ele é cortado, né? É só da pila. Tipo, não precisa, quando tu só precisa dar dinheiro, é muito mais fácil. E é raro ter um jogador do pedigree do Pittman. Então eu acho que tem vários times que gostariam dele. Vamos lá, Buffalo Bills.